Bom dia a todos vocês em Ribeirão Preto, hoje o Simples Assim com o super profissional cirurgião plástico Dr. Pedro Coutro. Ele está muito famoso, né? Foi uma beleza ele dar essa entrevista pra gente, que ele participou, né, da equipe que fez a separação das gêmeas craniópagas, que vocês acompanharam aqui na nossa página, e tá na Revide, tá em tudo quanto é lugar. Então assim, ó, super agradecer ao Dr. Pedro estar aqui com a gente, falando sobre rinoplastia. Oi, doutor Pedro, obrigada, viu, receber a gente aqui em Ribeirão Preto, com esse cenário lindo aqui, para falar sobre beleza plástica, rinoplastia. Pois é, Renata, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui conversando com você hoje. A gente vai falar sobre rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. Isso. Quem pode, primeira pergunta, todo mundo quer saber, né? Eu vou usar um exemplo aqui, uma menina de 16 anos. Pode fazer? Qual a idade mínima para você fazer uma cirurgia de nariz? Então, não existe estabelecido uma idade mínima para a cirurgia de nariz. A gente acredita que a partir do final da adolescência já é possível fazer a rinoplastia, mais ou menos a partir de 16, 18 anos, né? Essa cirurgia tem o objetivo de corrigir alterações anatômicas ou deformidades que acontecem ao longo da vida pelo próprio desenvolvimento do nariz, por um trauma, por exemplo, visando então uma melhoria do aspecto nasal. Tá, essa cirurgia você interna, fica alguns dias ou sai no mesmo dia? Como é que é o procedimento em si? Anestesia geral, depende? Tem que ser feito em hospital, pode ser feito em ambulatório, como que é isso? Isso, depende bastante. A maioria das anestesias acaba sendo anestesia geral pelo próprio conforto do paciente. É possível fazer com anestesia local com sedação, mas particularmente eu prefiro anestesia geral. Não precisa necessariamente ficar internado no hospital, é possível você fazer a cirurgia e ir embora no mesmo dia para casa. Dia? Existem alguns casos que o paciente prefere ficar no hospital pelo conforto. Segurança, né? Pelo conforto mesmo de passar a noite no hospital e ir embora no dia seguinte, mas é possível que o paciente vá no mesmo dia para casa. Tá. O pós-operatório doloroso, as pessoas se queixam muito, o aspecto, eu já vi algumas pessoas ficarem arroxeadinhas por aqui. Esse pós-operatório é tranquilo, como que é? O pós-operatório da cirurgia do nariz, ele é bem pouco doloroso, porém ele afeta um pouco o visual da pessoa nos primeiros dias, pelo fato de ficar bastante inchado, de ficar roxo, né? O sangue extravasa um pouquinho dos tecidos que são manipulados e eles pigmentam principalmente essa região dos olhos, da pálpebra, que tem uma pele muito fina, então mostra muito o hematoma que fica. Esse hematoma, porém, ele é bastante transitório. Em torno de 7 a 10 dias, provavelmente o organismo já reabsorveu todo esse hematoma e o aspecto começa a melhorar. A questão do inchaço, Renata, que demora um pouquinho mais para desaparecer. O inchaço leva, em média, aí, de 2 a 3 semanas para regredir bem, mas nós, cirurgiões plásticos, costumamos orientar nossos pacientes que o resultado final de uma rinoplastia, ou seja, sem qualquer tipo de inchaço, ele é tardio e a gente consegue ver depois de 4 a 6 meses. Não é que vai demorar tudo isso para ver os resultados. É que todo o edema que fica no nariz, principalmente a ponta do nariz, que é a última coisa que desincha, demora um pouquinho mais. E a dor? O pós-operatório é doloroso ou é tranquilo? O pós-operatório é bastante tranquilo em relação a outras cirurgias plásticas, então é bem pouco doloroso. Com medicações analgésicas e anti-inflamatórias de rotina, é possível ter um pós-operatório bastante tranquilo. Agora, há uma pergunta muito descontraída aqui para o Dr. Pedro, para a gente encerrar ou ele acrescentar o que a gente não perguntou. Quando chega uma pessoa lá e mostra um modelinho de nariz para você, chega lá com a foto, Dr. Pedro, eu quero ficar com esse nariz. Você, com a experiência que você tem já, todo estudo de harmonia, né? Orofacial, de harmonia aí, né, em geral, da beleza da pessoa, sabe que aquilo não vai ficar bem, que não é proporcional, que não vai ter uma harmonia mesmo. Você fala? Ou fala assim, olha, eu alerto, mas se ela insistir, eu faço.
Então, esse é um problema bastante delicado, porque é muito comum acontecer É recorrente. isso. É muito recorrente. A pessoa chega, às vezes, com uma revista, com um artista, falando, olha, eu quero o nariz dessa pessoa. E isso é muito difícil. Cada um tem uma estrutura óssea, um tipo de pele, o formato das cartilagens. Então, não é possível prometer esse tipo de resultado. Inclusive, muitas pessoas acham que a cirurgia do nariz, a rinoplastia, é algo muito subjetivo, que as análises que são feitas pelo médico é subjetivo. Muito pelo contrário, todas as medidas que são feitas, Renata, são bastante objetivas. Nós temos medidas matemáticas e ângulos que nós calculamos baseados na transição da testa com o nariz, na transição do nariz com o lábio. Todos esses ângulos, de forma objetiva, orientam a gente da magnitude da deformidade, porque isso faz com que a gente implemente o tratamento correto. Então, se eu sei que um dos ângulos tem uma medida muito diferente do normal, eu sei que aquilo eu vou ter que atuar. A presença daquele ossinho que muitas pessoas têm aqui nessa região, ou da ponta do nariz mais gordinha, que são as queixas principais quando a pessoa vem buscar rinoplastia, tudo isso é baseado em cálculos matemáticos, em análises estéticas que são feitos. Tem o seu grau de subjetividade, mas tem muitas coisas objetivas aí. E quando o paciente pede algo muito específico, baseado numa foto, alguma coisa, é função nossa, dos cirurgiões plásticos, alertar que muitas vezes isso não é possível, porque cada um tem as suas características particulares. É isso aí. Alguma coisa que eu não perguntei sobre rinoplastia que você acha interessante informar para o público? Olha, é interessante falar também que tem muitas pessoas que percebem que tem alguma deformidade no nariz que na realidade não tem. Então é comum eu receber pacientes no consultório desejando uma rinoplastia, porém eu não identifico nenhuma alteração anatômica, nenhuma deformidade grave a ponto de justificar uma cirurgia. E aí é muito mais difícil não indicar uma cirurgia do que indicar, porque eu tenho que convencer o paciente que não é preciso, que não é necessário rinoplastia para ele, pelas queixas que ele tem. É muito mais difícil convencer isso do que o contrário. Do que o contrário. É isso aí, gente. Qualquer dúvida vocês mandam para mim aqui no inbox do Simples Assim, eu caminho o Dr. Pedro. Agradeço a sua boa vontade de vir aqui falar com esse público lindo, e a todos vocês que acompanham a gente no Simples Assim, um grande abraço e até a próxima.